Então, agora eu vou afastar aqui o WH questions, aqui, e vamos focalizar somente nesses yes/no questions e como funciona, o que é. E, principalmente, como formar no inglês, porque é um pouquinho mais complicado do que o português. Não muito, mas um pouquinho. Então, vamos lá. Então, a melhor maneira de entender isso é vendo. Porque no inglês, quando fazemos yes/no questions, nós trocamos palavras específicas, né? Não qualquer palavra, e colocamos também em lugares específicos. Eu vou pegar essa palavra aqui, eu vou colocar em esse outro lugar e vai virar pergunta. Não, é bastante específico. E como e o que pode colocar aonde. Então, o padrão principal é igual mostramos aqui, nesse primeiro exemplo. No inglês, usamos esse do. Ele indica alguma yes/no question. Do you like ice cream? Aí uma pergunta. E uma pergunta diz sim ou não, né? Yes/no question. Então, um exemplo seria: meus primos trabalham pelo governo? E no inglês isso seria: do my cousins work for the government? Da sentença fica o mesmo. Meus, my, primos, cousins, trabalham, work, entendeu? Tudo exatamente a mesma ordem. Aí é tranquilo, né? Esse é o formato básico. E eu vou falar que é o formato mais comum. A maioria dessas perguntas, yes/no questions, são feitas com do. Existem outras maneiras, e nós vamos olhar essas agora. Deixa eu até organizar um pouquinho melhor aqui. Então, outra maneira, aí vamos falar algumas palavras que, em vez de colocar do no início, você vai colocar essas palavras no início. E essas palavras são can, will, is, am, are, was e, por último, were. Então, essas palavras vão para o início da frase, em vez da palavra do. Por exemplo, can significa poder, né? Poder ou conseguir. Vamos falar, conseguir. Então, por exemplo, vamos usar a sentença he can swim. He can swim. No português, isso é ele consegue nadar. Para fazer uma pergunta no português, você simplesmente faz um ponto de interrogação e aí troca a voz, né? Ele consegue nadar? Consegue. Ups. There we go. Consegue. Desculpa. Ele consegue nadar? Aí, no inglês, he can swim, mas você não pode simplesmente falar he can swim. Não, você precisa trocar. E como você troca? O can vai para o início. Can he swim? E pronto. Mais nada, entendeu? É mais simples do que parece. É um pouco estranho, né? Literalmente, isso traduz para o português, consegue ele nadar? Né? Palavra por palavra sai assim. Você vê que no português até ainda tem sentido. É um pouco estranho falar assim, mas faz sentido. Consegue ele nadar? Parece uma poesia estranha, né? Consegue ele nadar? Sim, ele consegue. Mas no inglês, essa troca é necessária para estas palavras. Então, vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Já falamos sobre will, né, que indica futuro. Future. Exemplo, they will go to New York. No português, isso é eles vão para... Vou falar New York, né? New York. E aí pergunta, eles vão para Nova York? E pronto, não precisa trocar a ordem nem nada, mas no inglês precisa. Mas aqui o padrão é exatamente a mesma coisa. Então, o will, né, que estamos focalizando,
o will que vai trocar de lugar. Não mais nada, somente will. Então, a pergunta no inglês se torna Will they go to New York? Pronto. E aí, a tradução literal disso seria Vão eles para New York? Eu vou fazer rapidinho mais alguns exemplos aqui. Então, is significa é. O exemplo seria He is happy. No português, ele é feliz. Ou ele está feliz, tanto faz. Para fazer pergunta, né? Faz um ponto e mais nada. Mas no inglês, você troca. Is he happy? Am, mesma coisa. I am tired. No português, isso seria eu estou cansado. Para fazer pergunta, você coloca um ponto e só. Eu estou cansado? Né? Eu espero que você saiba a resposta para essa pergunta, mas enfim, só para praticar, né, a gramática. Am, e aí no português, continua, troca. Am I tired? E pronto. Estou eu cansado? Are, was e were todos seguem o mesmo padrão. We are lost. No português, nós estamos perdidos. Para fazer pergunta, nós estamos perdidos? Né? Pergunta assim. E aí no inglês, are we lost? Ou estamos nós perdidos? Was é passado, que não estudamos tanto o passado, né? Mas quero introduzir essas palavras agora para a pergunta. Então, vamos deixar bem simples. He was home, que no português seria ele estava em casa. Aí, was he home? Estava ele em casa? Entendeu? E por último, eu sei que talvez isso é um pouco cansativo, se for, pode passar para a próxima lição, tá? Mas eu quero deixar isso bem entendido, porque é bastante importante no inglês para poder trocar isso. As pessoas ficam confusas. Porque, por exemplo, se você não inverter ou trocar a ordem das palavras, não sabemos se você fez uma pergunta ou não, precisa trocar. Então, por último aqui, were. They were working. E aí, para o português, eles estavam trabalhando. Já a pergunta, were they working? Português, estavam eles trabalhando? Exatamente assim que se faz. Estas palavras é o que você troca. Se for, e ver que esses todos são verbos. E esse é o ponto importante. Verbo é trocado, mas não qualquer. Estes verbos são o que trocamos. Se for qualquer outro verbo, por exemplo, o verbo like, que é gostar, ou correr, né, que é run, ou dormir, ou comer, ou carregar, ou dirigir, ou qualquer outro verbo assim, usamos do. Ou seja, todas essas perguntas, essas yes-no questions, são feitas com do no início da sentença, menos sentenças que têm estas palavras dentro. Entendeu? Ótimo. Vamos lá.